Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de escola bíblica, onde nós estamos lendo a Bíblia, meditando sobre a Tua Palavra, aprendendo sobre a Tua Palavra desde os primórdios. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoa agora, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, nós estamos praticamente terminando, a história de José. A história de José, ela vai terminar daqui a 2 capítulos, E a gente está nos finalmente mesmo. Então, o José já foi para o Egito, já sofreu tudo que tinha que sofrer, já reencontrou a família, agora reencontrou o seu pai, como a gente viu no passado, no domingo passado, e hoje, então, o Jacó vai abençoar os 2 filhos de José, Então, começa o nosso texto de Gênesis 48 dizendo: Depois dessas coisas, disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó: Eis que José, teu olho, vem contigo. Olha só, hein? E esforçando-se, Israel sentou-se sobre a cama. E disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Luz é o antigo nome do santuário de Betel. E me disse: Eis que te farei frutificar e te multiplicarei, tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a prole que tiveres depois deles será tua. Segundo o nome dos seus irmãos, serão eles chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã. Quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho que vai de Efrata, isto é, Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são esses? Respondeu José a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Continuou Israel: Trazei-mos aqui, e eu os abençoarei. Os olhos de Israel, porém, se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fez-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não cuidara de ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. José tomou os 2, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés com a sua mão esquerda e à direita de Israel, e assim os fez chegar a ele. Mas Israel, olha que interessante, o Efraim, estava na mão direita, do José, à esquerda do Jacó, E o Manassés o contrário, tá? Só para que vocês entendam o que estava acontecendo. Lembrando que a mão da bênção é a mão direita, Então, Israel, estendendo a sua mão direita, colocou sobre a cabeça de Efraim, que é o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim propositadamente, sendo embora este o primogênito. Então ele estava abençoando a Efraim mais do que a Manassés. É mais ou menos isso que o texto quer dizer. E abençoou a José dizendo: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses mancebos, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus
dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que seu pai colocara a mão direita sobre a cabeça do Efraim, foi-lhe isso desagradável. Levantou, pois, a mão de seu pai para transportar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai: não é assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a mão direita sobre a sua cabeça. Ou seja, queria que a bênção da primogenitura viesse sobre Manassés. Mas seu pai, recusando, disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também se tornará um povo. Ele também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Olha só, né? Assim abençoou naquele dia. Assim os abençoou naquele dia. Por ti Israel abençoará e dirá: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar para a terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço de terra a mais que teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. E aqui eu queria fazer um parênteses, né? Porque é muito interessante isso que está acontecendo. O Jacó, ele abençoa o menor ao invés do maior, né? Obviamente que aqui tem toda uma questão da própria história de vida dele. Ele era um menor que acabou sendo abençoado com a bênção da primogenitura, sendo o maior do que o irmão Esaú. Mas tem mais uma coisa interessante aqui, que é a questão do cumprimento dessa promessa, que muitas vezes a gente não se percebe. Mas da tribo de Efraim saíram grandes líderes de Israel. Da tribo de Efraim saiu Josué, filho de Num. Da tribo de Efraim saiu Samuel. Da tribo de Efraim, ali na tribo de Efraim, estavam santuários importantes para o antigo Israel, como o próprio Shiló. Então veja que aquela tribo, né, de Efraim, ela acaba se tornando uma tribo de referência. O próprio santuário da Débora, entre Ramá e Betel, pega parte do território de Efraim. Então Efraim não se torna, né, uma tribo como as outras, não. Tem várias coisas especiais que estão relacionadas ao Efraim. E isso é muito interessante. Tudo começa aqui. É como se aqui fosse uma, entre aspas, etiologia até dessa tribo de Efraim, ou uma explicação de por que a tribo de Efraim, né, o filho caçula do José, acaba se tornando uma tribo tão proeminente, né? Uma tribo tão importante diante das tribos do Reino do Norte. E isso é muito bacana a gente atentar, porque daqui a pouco, né, quando a gente estiver avançando na leitura bíblica, a gente vai ver muita citação a Efraim. Os filhos de Efraim, né, quantas coisas importantes aconteceram naquele território, que é, de certa forma, a parte central, é o centro do território de Israel. Olha só, né? Muito bacana isso, né? A gente atentar para isso. Vamos avançar um pouquinho, então, para Gênesis 49, a gente acabou o 48, e o 49 começa, então, a bênção de Jacó, né? Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos, eu ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Aqui é um poema, praticamente, né? Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, preeminente em dignidade e preeminente em poder. Descomedido como a água, não reterás a preeminência. Portanto, subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste. Sim, ele subiu à minha cama, que é o caso que ele tem com Bila, né?
Agora, é muito interessante porque os filhos do Jacó, realmente, cada um tem uma peculiaridade, né? E o Rúben, se a gente vai pesquisar, né, fazer uma pesquisa bíblica sobre Rúben, a gente vê como que o Rúben ele ficou envolvido em episódios que realmente negativizam a sua imagem. Realmente, sabe, colocam uma boa imagem do Rúben lá embaixo, né? Então, isso que o Jacó está resumindo aqui, né? Descomedido como a água, não reterás a proeminência por causa disso, porque ele realmente se envolve em episódios bastante complicados, né? Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Lembra a história da Diná, né? Que eles vão lá e... No seu concílio não entres, ó minha alma. Com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória. Porque no seu furor mataram homens e na sua teima jarretaram bois. Maldito o seu furor, porque era forte. Maldita a sua ira, porque era cruel. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos do teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Atando ele o seu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta à videira seleta, lava as suas roupas em vinho e a sua vestidura em sangue de uvas. Os olhos serão escurecidos pelo vinho e os dentes brancos de leite. E aqui é uma bênção especial sobre Judá. A gente sabe que esse território ao sul de Israel, ele é um território onde tem a cidade de Belém, é o território da onde vem o próprio Davi, né? Então é um território bem especial, né? Zebulon. Zebulon habitará no litoral. Será ele ancoradouro de navios e o seu termo estender-se-á até Sidom. Isacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom, que a terra era agradável. Sujeitou os seus ombros à carga e entregou o seu serviço forçado de um escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos cavalos, de modo que caia o seu cavaleiro para trás. Então é uma pessoa ardiloso, né, o Dan. E realmente a gente vai ver daqui a pouco no livro de Juízes que essa tribo, ela abriga um dos santuários, né, mais antigos de Israel, que é o santuário de Tel Dan, lá no norte. E ali tiveram vários problemas com idolatria, né? A tua salvação tenho esperado, ó Senhor. Quanto a Gade, guerrilheiros o acometerão, mas ele, por sua vez, os acometerá. A Asser, o seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José não é uma tribo, mas vê que tem uma bênção especial para ele, né? José é um ramo frutífero junto a uma fonte, seus raminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e os flecheiros o perseguiram, mas o seu arco permanecerá firme, os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com a bênção dos céus em cima, com a bênção do abismo que jaz embaixo, com a bênção dos seios e da madre. Então é da prosperidade. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos, as coisas desejosas dos eternos outeiros. Sejam elas sobre a cabeça de José.
e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Então a bênção de José é a mais bonita de todas, né? Porque ele é o filho amado, é o filho que vai fazer com que realmente o povo de Israel cresça. A gente vai ver isso em Êxodo, né? Foi graças a José, né, a descendência dele, que no Egito o povo cresce. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá o despojo. Pequenininho, mas poderoso, forte, né? Muito bem, a morte do Jacó, né? Todas essas 12 tribos de Israel, isto é, o que lhes falou seu pai quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois lhes deu ordem, dizendo-lhes: Eu estou para ser congregado ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está perto de Efron, o Eteu, na cova em que está no campo de Maquipela, onde foram enterrados os patriarcas, né? Que está em frente a Menre, na terra de Canaã, cova esta que Abraão comprou de Efron, o Eteu, juntamente com o respectivo campo, como propriedade de sepultura. E realmente ali estavam sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Leia, porque a Raquel estava no deserto, né? O campo e a cova que está nele foram comprados dos filhos de Et. Acabando Jacó de dar estas instruções, ou seja, de dar o testamento dele, né, a seus filhos, encolheu os seus pés na cama, expiou e foi congregado ao seu povo. Então aqui é o final, praticamente, da história do ciclo de Jacó, né, que a gente conheceu desde o início, né, quando ele nasceu, até quando ele casou, quando ele foi para Harã, né, e enriqueceu, e teve seus filhos, e quando ele volta para a terra de Canaã. E ele, já idoso, vai falecer então. Eu diria que, de todas as histórias patriarcais, a do Jacó realmente é a maior, e ela é a mais densa em termos narrativos, né? A gente vai lendo a história, a gente vai imaginando o Jacó falando, né? O Jacó fazendo aí a sua, né? Não dá tempo da gente ler os 50, mas na semana que vem a gente termina o livro de Gênesis com o capítulo 50. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque hoje demos um passo muito importante, terminando o ciclo de Jacó. Que na semana que vem, Senhor, a gente possa terminar e compreender todas as teologias, as mensagens que nos foram passadas nesses 50 capítulos. É um livro grande, 50 capítulos. Muito obrigado por tudo. Ser conosco agora no culto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.